Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor Jesus. Irmãos, estou começando o programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio, amém? O propósito do nosso programa, irmãos, leitura e pregação da Palavra de Deus, cumprir o ID do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus mandou a gente pregar o evangelho a toda criatura, ide por todo o mundo e pregar o evangelho, é o que nós fazemos, irmãos. Pregamos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aquilo que o Senhor Jesus mandou que os apóstolos fizessem. Não pregamos placa de igreja, nem CNPJ, não pedimos dízimo nem oferta, apenas cumprindo o ID do Senhor Jesus, amém? A leitura de hoje está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 em diante. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, que será lida e pregada. Fala conosco, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, teu Filho, na unção e na direção do teu Espírito Santo, amém. Bom, irmãos, aqui é o seguinte, diz a palavra de Deus, Apocalipse 6, 12: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Olha essa palavra. Serão abertos alguns selos no período de 7 anos da grande tribulação. A igreja do Senhor Jesus será arrebatada, tirada da terra. E depois disso inicia-se um período de 7 anos, onde o anticristo, um líder mundial, vai se levantar para colocar todos os países do mundo debaixo da sua autoridade. Esse anticristo já está entre nós, né? Porque tudo está sendo preparado para que ele assuma o comando. Então, vai ter o arrebatamento, a igreja vai subir, e depois que a igreja subir, aí que vai acontecer isso aqui. Havendo aberto o sexto selo, olhei. Isso aqui é a visão de João na ilha de Patmos, João, discípulo de Jesus. E olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, a terra tremeu. O sol tornou-se negro. Imagina, meu irmão, o sol é a luz que ilumina o dia. Imagina se ele se torna negro. Porque na noite tem a lua que recebe, que fica à noite, que traz alguma claridade, né? Que reflete ali a luz da noite. Então a lua, ela clareia um pouco. Agora, imagina se de dia o sol fica escuro, negro, como um saco de cilício. Olha só. E aí quando olha para a lua tornou-se um sangue, vermelho como um sangue. Olha o sinal, imagina o sol, vamos imaginar ele no meio-dia, tá certo? Rachando. Agora ele escurece de uma vez e a lua aparece vermelha como sangue. A escuridão tomou conta da terra e o que você vê é um vermelhodão ali que está vindo da lua. E a estrela do céu caíram sobre a terra, como a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E você olha para o céu, já não tem mais estrela, caíram sobre a terra. Isso aqui vai acontecer literalmente, porque é uma palavra que Deus falou para João na ilha de Patmos, foi uma revelação que Deus deu, uma visão que Deus deu para João. E vai acontecer, isso aqui está acontecendo por um propósito, você vai entender mais abaixo aqui, tá bom? Então, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, a terra todinha tremeu, como se fosse um terremoto. O sol tornou-se negro, bem escuro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, vermelha como sangue. E a estrela do céu caíram sobre a terra. Então já também não tem estrela para clarear, para ajudar a iluminar.
como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Então, se eu olhava para o céu, quando a gente olha para o céu, a gente vê sol, lua, estrelas. Essas coisas foram retiradas. O sol está negro, a lua está como sangue e as estrelas caíram sobre a terra. Então, você olha para o céu, já não tem mais céu. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, como se enrolasse o céu e tirasse ele dali. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, e todos os montes e ilhas foram removidos. Imagina a terra ter um tremor tão grande, os continentes, todos os países, todos os montes serem movidos e as ilhas também, tudo movido do seu lugar. E os reis da terra, aqui que vem, e os grandes presidentes, governadores, reis da terra, e os grandes, e os ricos, os milionários, né, os Rockefeller, né, os Illuminati, todos esses aí, que são aquelas famílias lá que fizeram pacto com o capeta, que eram dos fariseus, né, o diabo aproveitou que eles mataram Jesus, fez uma aliança com eles, e criaram esse povo aí. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, né, então foram reis, os grandes, governadores, presidentes, esses caras que roubam poder dos países menores aí, né? Ditadores, igual foi Fidel Castro, igual foi o Maduro, Hugo Chávez, esses filhos do capeta, igual o Lula está tentando fazer no Brasil aí. Então, esses caras todos eles, os reis da terra e os grandes, e os ricos, e os tribunos, aqueles que ficam nos grandes tribunais, STF, que aqui nós mandamos e desmandamos, somos deuses aqui no Brasil, nós fazemos o que nós queremos. E os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E os tribunos, e os poderosos, então, primeiro os reis da terra, grandes, governadores, presidentes, prefeitos, senadores, deputados federais, estaduais, os vereadores, né? Coronéis de polícia, generais de exército, delegados de polícia civil, polícia federal, aí todos, e tribunos, os juízes, né? Desembargadores, ministros, e por aí vai, procuradores, né, promotores de justiça, todos, oficiais de justiça, todos os grandes, todos, e os reis da terra, os grandes, os ricos, e tribunos, poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas das montanhas. Então, aqueles todos que se acham muito grandes, serão amedrontados, aterrorizados, tremerão e temerão diante do Deus Todo-Poderoso que eu sirvo, que eu prego a palavra dele. E esses poderosos, que faziam e fazem o que querem ainda, vão dizer aos montes e aos rochedos: cai sobre nós. Eles vão querer morrer de tanto medo, tanto desespero que eles estão, que eles vão querer morrer. E escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Olha só, estes que se acham poderosos, servos de Satanás, vão se esconder e querer morrer, querer que o monte caia sobre eles, porque eles vão tentar fugir daquele que está sentado sobre o trono, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, e da ira do Cordeiro, do Senhor Jesus. Hoje, eles olham para o Senhor Jesus igual várias pessoas, né, como se ele fosse fraco,
Inclusive tem uma igreja aí que tem ele pregado até na cruz até hoje, eles comemoram a morte dele e não a ressurreição. A alegria deles foi ver ele na cruz e permanece ele na cruz dentro dessa igreja até hoje, que está errado. A cruz está vazia. Jesus ressuscitou, né? Então, o Senhor Jesus, nesse dia, vai mostrar para todos a sua ira. Todos. Aquele povo que blasfemou nos carnavais, que faziam carros alegóricos, de humilhação ao Senhor Jesus, o Filho de Deus, de exaltação de Satanás, que todos esses carros, quando passava o diabo, pegava fogo, caía o pescoço e passava humilhado, porque o meu Deus é poderoso, né? Então, todo esse povo, todo, que se acha muito grande, muito poderoso, vai tremer, e vai se esconder, vai querer morrer naquele dia. Mas a ira do Senhor, ela vem, já está vindo, e já está chegando. Cuidado, povo, cuidado, você que me escuta. Nós passaremos por um momento chamado a ira de Deus, a ira. Quando Deus estiver irado, aí sim, as pessoas vão ver o que é perigo, o que é não ter quem os defenda. Hoje é o dia, o momento é agora, da sua reconciliação com Deus, antes que venha o dia da ira dele. O dia que ele vier irado, aí deu problema para você, está ouvindo? Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O grande dia da ira de Deus. Meu querido, a giripoca vai piar. Não vai haver para onde correr. Nem mesmo aqueles que acham que são satanistas, o próprio Satanás vai correr. Os anjos caídos, um por um, vão correr. Todos eles. Até aqueles que não guardaram seu estado original, que estão presos por causa disso, vão tremer e querer correr. Mas correr para onde? Correr para onde? Não há como correr da ira de Deus. Este é o momento para você abandonar as coisas do pecado, abandonar pacto com Satanás, abandonar macumba, candomblé, magia negra, voodoo, idolatria, feitiçaria. É o tempo, é a hora de você abandonar essas coisas, abandonar as obras da carne, todas elas, glutonaria, embriaguez, prostituição, lascívia, homossexualismo, tudo que é pecado, meu irmão, tudo que desagrada a Deus. Arrependa-te agora, antes que venha o dia da ira de Deus, no qual você não conseguirá fugir, porque os grandes, os poderosos da terra, aquele povo lá da Arábia, que são os sheiks do petróleo, os caras que são trilionários, que nem sabem o valor disso, que não conseguem nem contar o dinheiro que tem, tá bom? São trilionários, esses poderosíssimos homens diante de homens. Olha o que fala aqui, ó. Se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam, e vão pedir aos rochedos: cai sobre nós, mata nós para acabar, porque Deus está irado. E da ira, fugirão da ira do Cordeiro, do Filho de Deus. O Senhor Jesus morreu por nós, foi manso e humilde. Perseguiram ele, mataram ele, crucificaram ele, porque ele permitiu. Quando os soldados vieram prender ele no Getsêmani, lá em João, que falaram, Jesus se aproximou e falou: a quem buscais? Eles falaram a Jesus, e Jesus disse: sou eu. Eles recuaram, eles deram um passo para trás e caíram desmaiados, caíram por terra, desmaiados, sem força, tontos, atordoados, e aos poucos se levantaram de novo, porque Jesus se permitiu ser preso, se permitiu ser açoitado, se permitiu ser humilhado, ser cuspido, ser batido nele com chicote, ser afrontado. Ele se permitiu para agradar ao Pai, a Deus, para reconciliar o homem
que o pecado de Adão trouxe para nós, as consequências. O Senhor Jesus veio para nos resgatar do pecado e da morte e da condenação eterna da justiça. Então, o que ele fez foi um ato muito forte, muito corajoso, de enfrentar o que ele enfrentou para agradar o Pai, para que nós fôssemos dados por ele. Em nenhum momento ele foi fraco, em nenhum momento ele foi covarde, em nenhum momento ele temeu aquilo ali. Ele passou o que tinha que passar, por causa que ele queria agradar a Deus, o Pai. E agora ele vem, com a sua ira, pegar aqueles que se acham poderosos, que até o fôlego, presta atenção aqui, ó. Faz isso aí, respira, para o que você está fazendo e respira, ó. Até o respirar, até a nossa respiração, o nosso ar, vem do nosso Deus. Se Deus não permitir, nem respirar você pode. Então eu digo também aos grandes, ou aos que se acham grandes, juízes, desembargadores, ministros da Suprema Corte, deputados, senadores, presidente de partido político, governadores, prefeitos, cuidado, não seja grande aos seus próprios olhos, mas veja a grandeza de Deus que te pôs aí. Se você chegou aí, foi Deus quem deixou, quem permitiu. Então cuidado, a honra, a glória sempre é dele e do Senhor Jesus. Deus não criou o mundo para que os homens tivessem a sua glória e achassem que o mundo é deles, não. Deus criou o mundo, Deus criou tudo por causa do seu Filho, o Senhor Jesus. E para a honra e a glória do Filho, nós fomos criados e nós pertencemos a Ele. Então cuidado com o que você pensa, com o que você acha, com o que você fala. Vai chegar o dia da ira e você vai se lembrar dessa pregação. E os que estão vivos hoje, muitos passarão por isso aqui. Muitos poderosos que estão andando na terra hoje vão passar exatamente o que está escrito aqui. Eu vou ler de novo para vocês entenderem, ó. E os reis da terra, os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, que é Deus, e da ira do Cordeiro, da ira do Senhor Jesus. Cuidado, meu querido, está chegando a hora de você sofrer a consequência das suas ações. Arrependei-vos, entregai a sua vida ao Senhor Jesus, antes que seja tarde. Essa é a palavra de hoje. Toma cuidado, a ira de Deus está vindo sobre os filhos da desobediência. Aqui não falou só dos grandes não, mas mostra primeiro os grandes, mas aqui falou de todo servo e todo livre, ou seja, toda aquela pessoa que é empregado de alguém, que mora numa fazenda e trabalha ali, que viveu, cresceu, nasceu, morreu naquela fazenda sem sair dali. Então, que ainda tem muita gente assim. Então toma cuidado, meu querido, toma cuidado, está chegando o dia e a hora. Então quando fala de todo servo, todo livre, é todo mundo. A ira de Deus está vindo aí, a ira do Cordeiro, a ira do Senhor Jesus está vindo aí, amém? Essa é a palavra. Eu vou te ensinar agora como você faz para fugir da ira de Deus e da ira do Cordeiro de Deus, do Senhor Jesus. Vou te ensinar agora. Para o que você estiver fazendo, glória a Deus, aleluia, olha para cá e repete comigo, tá bom? Repete aí. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados e entra no meu coração e habita em mim, Jesus. Senhor, que o teu Espírito Santo habite em mim e guarde em mim a tua palavra, esta palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Todo mal. E o Senhor Jesus levou sobre si os meus pecados e as minhas enfermidades, e o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Então, que eu seja curado de toda enfermidade e de toda doença agora, e de todo laço de Satanás contra a minha saúde, contra a minha vida, em nome do Senhor Jesus, de toda cilada do diabo e de Satanás contra a minha profissão, contra a minha carreira, contra as coisas que o Senhor Deus me deu.
Que tudo caia por terra agora nesse levante do diabo, que o diabo caia por terra com todo o seu poder, com todas as potestades, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, que o Senhor Jesus te dê muita graça para você permanecer na fé. Os dias são maus, o Senhor Jesus está voltando, e o dia da ira dele vem, e vem veloz, vem rápido, e não tardará. Nós temos visto sinais, estamos vendo mais e mais sinais. O Senhor Jesus está vindo, conserte a sua vida agora com Ele, antes que seja tarde demais. Se você quer um desviado dos caminhos do Senhor, reconcilia com o Senhor Jesus agora. Reconcilia agora. Pastor Jesus, me recebe de volta, sou teu servo. Eu confesso o Senhor novamente como meu Senhor e Salvador, me recebe de volta. Entra no meu coração e habita em mim. Faz morada em mim. Perdoa os meus pecados. E que eu permaneça firme na tua presença para o resto da minha vida, em nome do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo habite em mim e me guie pela tua palavra. Amém? Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo aí, meu irmão. Tá bom? Rádio Palavra Viva /Milvio no YouTube. Entra aí e segue, tem pregações da palavra de Deus, sem placa de igreja, sem pedir dinheiro de ninguém. Amém? Bora ganhar alma do Senhor Jesus. Este é o chamado da igreja. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós, com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora para todos sempre. Amém. A paz do Senhor e fiquem com Deus.